Olá, pessoal! Como é bom estar com você, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para fazermos um mergulho interior de autodescobrimento, para estarmos em equilíbrio e paz. Aqui, na TV Mundo Maior, o programa Reconstruindo Emoções. Todo sábado, às 19 horas, com mais 2 reprises. Se você quiser nos enviar a sua história, se você quiser nos enviar o seu relato, o seu conflito, podemos auxiliá-la a reconstruir as suas emoções. Então escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado será a sua história aqui sendo reconstruída conosco. É isso. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta e vem como especialista em nosso programa. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Jane. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre temas tão importantes, atuais, que estão chegando perto de nós todos os dias, não é? Com certeza, com certeza. Hoje nós vamos contar uma história, mas antes de iniciarmos a história que nos é relatado, o conflito que nos foi trazido, nós queremos esclarecer que o nosso programa é apolítico. Nós não estamos aqui para falar de política, embora seja importante, né? Porque estamos no mundo dos encarnados, mas é um programa apolítico, da mesma forma que a TV Mundo Maior também é apolítica, e não estamos aqui para falar de partido algum. Mesmo porque, se partido fosse sério, fosse importante, ele não seria partido, ele seria inteiro, seria integral. Então, a história que nós vamos contar hoje é um conflito, é um relato que Amélia Santana, mãe de 3 filhas, que tem 27, 28 e 29 anos, moradoras de Brasília, tomaram uma decisão e falaram com a mãe. E a mãe está de cabelo em pé. Essas filhas já estão formadas e elas dizem assim, que uma quer ir para a Itália, uma quer ir para a Alemanha e a outra quer ir para a Holanda. E todas elas têm a mesma retórica. Elas dizem que querem sair desse país porque esse país não tem a menor condição de instituírem uma família, de terem progresso na sua vida profissional, de constituir uma família com segurança, com proteção, com condições dignas para viver. Elas alegam que neste país não tem escola compatível, que para elas se formarem na faculdade tiveram que enfrentar situações horrorosas a respeito de bagunça,
de sujeira, abandono, desleixo e a falta de interesse das instituições se firmarem como instituições de instrução. Porque nas instituições, nas faculdades que elas fizeram, o movimento era de uma doutrinação, menos de instrução. E dizem mais, no nosso país não tem transporte público decente e seguro, não tem saúde pública com qualidade e muito menos com tratamentos respeitando a dignidade do próprio ser. São pessoas que estão em macas e pelo chão e corredores de hospitais há anos. Dizem também que no nosso país a vontade do povo não é respeitada, que não é respeitado também as escolhas do povo, da mesma forma que não é respeitada a Constituição, que já foi rasgada há tempos, dizem elas. E continuam. Para nós constituirmos a nossa família, nós precisamos de morar num país onde as leis, a ética e a moral, o respeito ao ser humano, seja em primeiro lugar. Nesse país, não é respeitado nem a pobreza, nem a miséria, nem a fome, ninguém se importa com isso, somente se importam com seus próprios bolsos, mas não com a fome, para exterminar a fome. E elas dizem assim, que agora parece que o nosso país voltou à época medieval, onde as leis não são cumpridas, se prende, se julga e se condena, sem respeitar as leis, mas de acordo com os interesses dos julgadores. Então, não se tem a menor condição de morar neste país, porque pessoas que são criminosas estão soltas. E pessoas como ladrões de galinha estão presos. Então, elas querem se mudar do nosso país. Essa mãe, a Amélia, ela está muito preocupada, porque as filhas disseram assim a ela: minha mãe, nós fomos educados na doutrina espírita, onde aprendemos que temos que respeitar tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. E não é isso que acontece nesse país que vivemos. Então, elas decidiram se mudar. E a Amélia nos pergunta: Iraci, você acha que elas estão certas de querer se mudar do Brasil com essa justificativa? Então, novamente, frisamos aqui que o nosso programa é um programa apolítico. Não estamos aqui para falar de política e nem de partido algum e situação alguma. Estamos aqui para falar do conflito da Amélia, que está vendo suas filhas justificarem determinadas coisas para poder mudar-se do país. Jane, a situação é complicada, porque a gente pensa assim, quando um filho
quer sair do país, né, morar fora do país, ele vem falando por quê? Olha, porque eu amo aquele país, porque eu gosto disso, gosto daquilo, falando do país, das qualidades do país que ele quer ir morar. Ou então, porque conhece alguém, porque tem familiares, ou porque tem uma abertura maior na vida profissional. Enfim, cada um justifica alguma coisa. Mas essas 3 filhas justificam algo, ainda botam a doutrina espírita. Olha só, tenho que respeitar a lei de Deus e dos homens, está lá dentro, né, do livro dos espíritos, enfim. Você, como terapeuta e principalmente uma pessoa tão experiente que vivenciou essa situação de filhos quererem se mudar do país, como você vê tudo isso? É uma situação complexa, eu diria, porque estamos vivendo tempos muito desafiadores. O mundo está vivendo, mas especialmente aqui no Brasil, nós estamos tendo oportunidade de ter experiências que podem nos fazer pensar exatamente como essas meninas. Quem de nós, quem não, ainda teve essa sensação, vou sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou viver melhor. Então, Amélia, eu sei muito bem o que você está vivendo. Há 2 anos, praticamente, quase 2 anos, a minha filha decidiu ir morar em Portugal, onde está até hoje. Ela foi em setembro. Quando foi no final do ano, meu filho, eu tenho um casal de filhos, o meu filho disse, eu vou abandonar o meu trabalho, um trabalho bastante significativo numa multinacional, e vou para o mundo, no ano que vem. Então foram 2 filhos dizendo para mim, eu vou. Vou bater asas. Vou bater asas, vou sair. Ao mesmo tempo, um pouquinho de diferença de tempo. Justificativa da minha filha, a que saiu e está em Portugal, muito parecida com a das suas meninas. Não estava satisfeita aqui, infeliz aqui, aqui é um lugar ruim para se viver, aqui a gente não consegue olhar uma perspectiva à frente, no futuro. Diferente da justificativa do meu filho. Ele queria viver o mundo. Era um pouco diferente. O fato é que foram. O fato é que muitos jovens sentem esta necessidade porque nós vivemos situações difíceis. É assim que o mundo está se apresentando e é assim que o Brasil está se apresentando para nós. Todos os dias, o noticiário fala para nós de coisas muito tristes. Todos os dias, se nós não desviarmos a atenção das mídias sociais e de qualquer forma de comunicação, não se tem notícia boa. Nós somos encharcados daquilo que pode haver de pior numa sociedade. E ninguém gosta de viver numa sociedade com essa configuração, com esse desenho. Mas eu quero crer que todas as experiências são válidas. Eu não quero crer, eu tenho absoluta convicção disso. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, e quando eu me coloco no lugar dos jovens, eu fico pensando assim, se eu fosse jovem, eu gostaria de fazer o quê? É uma pergunta. Se eu fosse jovem, eu gostaria de ser impedida de ir em busca de alguma coisa que eu considero um sonho de realização? Se vai ser ou não é um outro aspecto, mas neste momento que a gente quer fazer mudança, a gente está considerando esse sonho possível. Mas vamos olhar para com uma visão um pouquinho mais ampla, buscando olhar do Pai, do Senhor da vida, que nos deu a vida e nos colocou em cada pontinho do mundo.
Um nesse país, outro nesse país, outro nesse país, outro nesse país. Ele não brincou de bingo, né? E vamos ver para onde você vai, meu filho. Você vai nascer agora. Bingo, vai para o Brasil. Bingo, vai para os Estados Unidos. Bingo. Ele não fez isso. Como ele também não deixou ao acaso que não existe. E ninguém cai do céu por descuido. As leis do Pai, elas são perfeitas. E se nós, essa é a minha interpretação, inclusive, se nós nascemos nesse país, tem um motivo de ser, de nós estarmos morando nesse país, que é de terceiro mundo, classificado lá, parece que 20º, só Jesus sabe ou mais, né? 20º, perder de vista. Pronto. Não interessa. Por que nós nascemos aqui e não nascemos num desses países que as meninas falam, ou então na Austrália ou na Suíça? Países tão lindos, maravilhosos. Peraí, por que é que nós nascemos no Brasil? Ah, porque ele estava criando sem parar e ele tinha que botar alguém em algum lugar. Então ele distribuiu. Não. Se ele tivesse distribuído, simplesmente, não seria um pai de amor nem de justiça. Porque nós nascemos sempre onde precisamos. E mais, tinha um ditado que eu não sabia para que servia, mas eu escutava um tio meu dizer assim, quando alguém reclamava de qualquer governo, tanto aqui no Brasil quanto de outros países, teve uma época que teve lá muitas reportagens, parece que Serra Leoa, sei lá, e eu fiquei impressionada com aquilo que vi, falei, meu Deus, como é que pode a pessoa nascer num lugar daquele tão sofrido? E sabe o que ele dizia? Sempre. Cada povo tem o governo que merece. E eu falava, imagina, quem que merece isso, merece aquilo? Pois é, de acordo com os nossos olhos, a nossa atitude, a nossa ética, a nossa moral, de acordo com o nosso empenho e desenvolvimento, para que a gente faça alguma coisa. E a Amélia está desesperada, porque vão sair, as 3 filhas vão sair de uma vez só, né? Cada uma vai para um país, não vão nem sair juntas e morar juntas. E nós nem sabemos se elas têm algum conhecido nesses países que elas vão, né? Nem paramos para pensar nisso, não sabemos. Mas, independente disso, será que nós não nascemos aqui porque, se elas estão incomodadas com a situação do país, elas não estão se queixando da situação familiar? Mas, se elas estão se queixando da situação do país, será que ao invés da gente criticar, jogar a toalha e vou embora que não tem nada a ver com isso, não seria para elas, já que tem uma outra visão, fazerem alguma coisa para ajudar a melhorar, tirando pessoas da fome, da miséria, enfim, fazer alguma coisa para a melhora do país, porque é muito fácil a gente criticar. A gente apontar dedo, tacar pedras, mas a gente fazer um movimento, né, fazer uma ação de melhora, de mudança, que possa beneficiar aos outros, é difícil, né? Como também fazer crítica àqueles que estão, sei lá, com abacaxi na mão. É verdade.
o que faria eu se estivesse com o tal abacaxi na minha mão? Eu fico sempre pensando que, da nossa perspectiva espírita, não existem casualidades, né? Existem causalidades. Então, só ratificando o que Iraci estava trazendo para nós, nesse contexto que a gente estuda e que a gente aprende, nós estamos vivendo as experiências que precisamos viver. Nos núcleos familiares, nos núcleos profissionais e também na própria cidade ou país onde se vive. E eu não quero dizer com isso que não entendo a ansiedade e a necessidade que o jovem sente, tanto que os meus filhos foram. Mas quando a gente traz para nós, a gente tem muito o hábito de transferir para o outro, ou seja, eu tenho que receber tudo do outro. E muitas vezes entendo isso em relação ao Estado também. Então eu sempre penso, o que o Estado como um ente maior, pode fazer por mim? E dificilmente eu pergunto, o que eu posso fazer por este Estado? O que eu posso fazer no meu pedacinho, dentro das minhas possibilidades, com que a realidade de alguém possa ser melhor? Efetivamente, eu quero dizer, eu não gostaria de estar no lugar de nenhuma liderança desse país. Nem eu. Acho tão difícil. A palavra, para mim, ela passou do desafiador. Qualquer pessoa que está na liderança, ela vai ser tanto elogiada quanto criticada. Exatamente. Em qualquer papel que a gente esteja, em que a gente está sendo observado em relação às ações que nós estamos realizando, e nesse caso tem muita gente olhando, nós seremos sempre alvo de críticas e de aprovações. Faz parte do jogo. É assim mesmo que funciona. Agora, a mim me parece, como eu estava falando antes, que nós somos encharcados de notícias ruins nas mídias sociais e nos meios de comunicação, se nós pudermos buscar, já que a gente não recebe isso, se nós formos em busca do que acontece de bom no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, nós vamos encontrar. Tem sempre coisas boas acontecendo, tem sempre movimentos bons acontecendo, gratificantes, mas às vezes no nosso movimento de acomodação, de inércia, de entender que as coisas saem ou caem do céu como que por milagre, é mais fácil a gente se colocar no papel da vítima. Eu sou vítima de tudo que me acontece. Eu caí aqui, por engano, foi um acidente de percurso, eu estava balançando as minhas perninhas sobre as nuvens, escorreguei e caí aqui por acidente. Eu tinha que ter nascido num outro país. Como é que eu nasci aqui, ó? Não acontece isso. Não acontece de jeito não. E eu quero dizer o seguinte, não é que não seja legítimo que alguém queira ir morar em outro lugar. Com certeza. É legítimo. A gente só fica pensando nos motivos pelos quais a gente está tomando essa decisão e está fazendo essa escolha. Acho que tem sim muita legitimidade. A gente tem que ter isso mesmo para poder viver onde a gente achar que deve. Isso é o livre-arbítrio. Essa é a escolha que nós conquistamos com a evolução dos nossos espíritos para estarmos onde estamos aqui e agora. Então é legítimo. Com certeza. Agora é pensar, o que está me levando? Será que Quais é isso são mesmo? As verdadeiras? Porque as três têm as mesmas retóricas. Uma poderia dizer, como no caso do seu filho, eu não estou aqui criticando o país, eu quero conhecer o mundo. Exatamente. Eu quero cair no mundo, cair na vida e aproveitar a vida. E cada um tem um olhar, né? Nós temos, sim, que ir atrás das nossas realizações. Eu acredito nisso. Porque todo mundo, todo cidadão que nasceu, ele nasceu com algum fim de construir e realizar algo. Exatamente. Né? Você dizer, é missão, não é missão.
Olha só, missão, todo mundo tem uma. Agora, missionário são poucos. É outra conversa, Exatamente. né? Missão no sentido de que todos nós temos um propósito. Com certeza. E lembrando Joana, né? Joana de Ângeles, mentora de nossa casa, a gente tem que ter uma direção e um sentido. Qual é o sentido da existência? Qual o propósito? Preciso dizer que meu filho já voltou para o Brasil. Voltou disposto a construir aqui. Olha só que diferença. Já voltou. A menina ainda não voltou porque ela foi fazer um curso, não terminou. Eu não sei ainda que decisão ela vai tomar quando esse curso acabar. Mas o fato é que muitas vezes a gente se transfere de um lugar para o outro, mas leva o que está dentro de nós. Porque a nossa questão não está fora. E eu não estou dizendo que nós não estejamos vivendo momentos difíceis da nossa transição planetária. Isso é real. Não é irreal, é real. Mas tudo aquilo que nos angustia e que faz com que a gente pense nas mudanças, se nós não estivermos muito conscientes dos motivos que estão nos levando, quando nós chegarmos lá do outro lado, do mar para onde a gente está pensando ir, nós estaremos levando as mesmas questões, as mesmas insatisfações. Porque se assim não fosse, nós não teríamos índices altíssimos de suicídio em países considerados muito desenvolvidos economicamente, socialmente, culturalmente. Então, cada lugarzinho, num mundo que temos, né, que vivemos de provas e expiações, cada lugar tem as suas dificuldades. Cada lugar vai viver os desafios daquela região. Então, é muito importante que a gente saiba quais os motivos estão nos tirando dessa situação que a gente está considerando ruim e que precisa ser transformada. Isso nós estamos falando das filhas, mas eu quero falar para a mãe também. Para essa mãe, eu gostaria de dizer que cada um vai viver a experiência que precisa viver. E uma coisa eu tenho aprendido nessa existência com a doutrina, vendo as aflições que cada um de nós tem, todos nós temos, que uma das coisas mais difíceis que nós temos para viver é a aceitação das experiências evolutivas daqueles que a gente ama. A gente sabe muito bem que é difícil. Agora, vamos a um exemplo. Um exemplo que eu acho que é, assim, inquestionável. A doutora Anísia da Silveira. Ela foi uma médica psiquiatra que nasceu lá no norte. Ela se formou em Salvador, na faculdade. Resolveu ser psiquiatra. Veio para o Rio de Janeiro. Ela não era filha de família rica. Se casou com um médico e lutaram juntos. Ela foi presa política. Só que ela não tinha nada a ver com política. Nada. Mas ela tinha, sim, a sede do conhecimento. Porque nós não podemos falar, acusar, criticar sem conhecer. Para eu falar que eu sou isso ou aquilo, que eu apoio aquilo ou aquele outro, eu tenho que saber quais são as bases, as duas bases, para que eu possa realmente escolher o que eu quero seguir. E ela tinha um livro lá na estante dela, porque ela estava
lendo para saber sobre o que estavam falando. Numa época difícil na vida dela e do país, como muitas épocas tiveram. Ela não era nem de um partido nem de outro. Ela não era nem de uma bandeira ou de outra. Ela não era nada disso. Isso eu sei porque ela me falou. É até estranho falar isso, porque eu não conhecia ela encarnada, né? Desencarnada. Mas ela fez o quê? Ela falou, olha só, eu não concordo com isso que está aqui. Se eu não concordo com isso que está aqui, eu não vou jogar toalha e cair fora. Eu vou trabalhar. E ela fez o quê? Ela foi ser médica psiquiatra, primeira mulher no meio de um bando de homens machistas, e que ela via o sofrimento das pessoas, chamadas sem rostos, que passavam por ali na camisa de força, levando choque elétrico e fazendo lobotomia, aquele furo que se faz aqui na testa, onde a pessoa perde completamente a sua história de vida, a sua memória. E ela achava que era uma violência. Ao invés dela jogar a toalha e falar, eu não quero mais participar disso, porque eu não concordo com isso, eu vou ser dermatologista. Ela podia ter feito isso. Ela falou, não, eu não concordo com isso, porque simplesmente ninguém pode ser tratado com desamor. A gente só pode curar uma pessoa com amor. E ela fez isso. Ela dedicou a vida dela inteira praticando o evangelho sem ser espírita. Ela fez aquilo que está no nosso evangelho, amar ao próximo. Ela não teve filhos. Ela amou o próximo até mais de 90 anos de idade. Lutou e conseguiu impedir a lobotomia, camisa de força e o choque elétrico. E conseguiu mais, curar os seus doentes esquizofrênicos. E mais um pouco. A preocupação dela era o que eu posso fazer para ajudar o outro. E ela foi desencarnar, ajudou o outro a vida inteira. Sozinha, num hospital público, sem dinheiro algum para pagar as suas despesas para ser atendida num hospital melhor e abandonada por todos. Essa mulher não se queixou. Ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu acho que é um exemplo tão importante. Era a realização dela. Não é isso, Jane? Sempre assim. E é por isso, enquanto eu não descubro o sentido e o propósito da minha vida, eu vou continuar buscando em vários espaços diferentes, com várias pessoas diferentes, sem encontrar de fato, até que eu encontre esse sentido real para a minha existência, que a doutora Anísia, uma revolucionária do seu tempo, conseguiu ter. Isso serve para todos nós. Para todos nós, em qualquer idade que a gente esteja. Vê o que o teu coração está dizendo. Tenha coragem de olhar para o seu coração para ver o que de fato ele está lhe dizendo. Coragem quer dizer agir com o coração. Exato. Então é preciso ter coragem para continuar a jornada onde nós fomos colocados a despertar. Na nossa casa, na nossa profissão, no país onde a gente está vivendo. Ou que seja também em outro. Que seja. Ela foi a precursora da psicologia analítica e junguiana no Brasil. Exatamente. Ela que trouxe essa psicologia. E ela só foi morar, inclusive, na Suíça. Por 2 anos, exatamente para estudar e viver com Jung
toda aquela experiência, adquirir bagagem, e ela trouxe para cá. Exatamente. Quer dizer, não é errado você buscar a sua realização, nem fazer a diferença aqui, lá ou acolá. Agora, cada um olha para si e vê quais são as suas buscas, suas realizações, as suas escolhas. Agora, nós, mães, não temos o direito Exato. de dizer vá ou não vá, mas temos o direito de dizer reflita e faça a sua escolha consciente. Eu também tenho uma filha Não que é? está quase 2 anos fora. Exato. Então, isso é de menos. Jane, com toda a experiência que você passou e que, claro, não foi fácil, eu me lembro, eu acompanhei, e hoje, vendo a situação da Amélia, porque ela está em conflito, que as filhas querem se mudar, em uma palavra, uma emoção a reconstruir para Amélia. Aceitação, na sua mais ampla significação. Não é fácil, mas aceitar traz paz. Eu não tenho dúvida. Com certeza, né? As nossas escolhas são importantes. E respeitar a escolha do outro. Exato. É isso aí. Então, nós agradecemos você, Jane, pela sua experiência, por estar aqui trazendo todo esse socorro, esse alento e essa luz à vida dessa mãe e dessas filhas. Muito obrigada. Eu que agradeço. O aprendizado é sempre meu. Todos nós. Obrigada, Jane. Então, Amélia, depois desses diálogos que tivemos hoje com a terapeuta Jane Angelice, vamos ver aqui no SOS Emoções o que a doutora Anise vem trazendo para você. Ela diz assim: reflita, porque ainda há tempo e pode transformar a tua vida para melhor, propiciando ao outro a liberdade de viver intensamente na escola da vida e de simplesmente ser feliz, seja com erros ou com acertos. Então, a escola da vida é o que nos propicia exercitar os aprendizados que temos. Quando ela diz aqui no SOS Emoções que nós não valorizamos o todo, também as pequenas coisas que são essenciais na nossa vida, coisas positivas, é porque estamos simplesmente olhando, ouvindo e supervalorizando o que é negativo. Porque a escola da vida nos oferta inúmeras oportunidades. E muitas vezes nós erramos nas escolhas que fazemos, com certeza. Mas é essa a beleza da vida, porque o Pai, Ele nos dá o livre-arbítrio exatamente para podermos fazer as escolhas. Porque é importante a gente errar, porque cada vez que nós erramos, nós temos que agradecer as experiências, porque não é vergonha errar, mas é oportunidade de amadurecimento, de crescimento.
E sempre que nós erramos, nós já sabemos quais as coisas que não queremos que aconteçam novamente, quais as coisas que não devemos repetir, porque nós podemos refazer inúmeras vezes. Não teríamos a luz elétrica se nas nossas escolhas e experiências da vida desistíssemos. E foi isso que foi feito quando o auxiliar chega para o seu mestre e diz: mas o senhor já errou 699 vezes, só vai tentar outra vez? E ele diz: não, eu não errei 699 vezes. Eu sei, eu descobri 699 vezes as coisas que não dão certo. E eu vou fazer sim. E aí ele descobriu a maravilha da luz elétrica. Então, nós temos o direito de experimentar as oportunidades que temos na vida. Temos o direito a fazer as nossas escolhas. E escolher com consciência é importante. Porque se algo não der certo, nós tivemos a consciência de fazer com olhos abertos, despertos e conscientes de que aquilo não deu certo, porém eu me esforcei para acertar. E agora eu já sei o que não é o certo. E vou fazer, sim, de forma diferente, porque nós buscamos sempre acertar, realizar, não sofrer e ser feliz, porque é para isso que nós nascemos. Aqui é uma escola da vida. Ninguém é punido por cometer o erro, quando sabe sim. Sabe sim que tem inúmeras oportunidades para fazer, porque nós não podemos desistir na primeira vez, quando algo não dá certo, e dizer: ah não, deu tudo errado, eu não vou fazer mais. Por isso que é bom e é extremamente necessário o autodescobrimento. Porque quando a gente sabe quem a gente sabe também o que nós queremos, o que nós buscamos. Porque capacidade de realização e concretização todos nós temos. Então, nós só conseguimos construir, realizar, quando temos determinação e persistência. E o Pai, que Pai maravilhoso, Senhor da vida! Ele confia em nós e nos dá a capacidade de vir aqui vencer. Então, vamos fazer as escolhas conscientes. Sair do país, não sair do país, ficar, fazer o quê? Enfim, temos um mundo para realizar as nossas buscas e escolhas. Então é isso. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie a sua história, nos envie o seu depoimento e, quem sabe, no próximo sábado às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história
que estará sendo contada. Então escreva 21 967 57 3999 e que você tenha uma semana cheia de muito amor, muito